Olá, professor. Vou apresentar agora meu primeiro projeto da disciplina de Mecânica dos Fluidos, Ivan de Jesus. Primeiro eu tenho aqui as características gerais do meu sistema, né? A demanda de água, tempo de enchimento, a bomba que eu vou utilizar, que eu vou caracterizar melhor agora, que é a bomba submersa PR850, de 220 volts. Aqui estão alguns dados técnicos dela e estão estipulados também no nosso relatório. Aqui a caixa d'água, como foi estipulado também, é de 600 litros, da Forte Leve. Aqui são os registros fotográficos, né, para comprovar o meu sistema, né. Não é na minha casa, mas é na casa da minha namorada, mas é um local que eu tenho acesso. Aqui a representação esquemática de como é o meu sistema, né. A bomba submersa a 14 metros, né, temos esse recalque aqui de 18 metros até a caixa d'água. E temos aqui também uma distância da cacimba até o ponto, né, da caixa d'água de 10 metros. Agora as questões a serem discutidas. Com o uso da matéria vista, no capítulo 1, apresente quais as principais propriedades do fluido, onde e como elas interferem no sistema. Então, a gente tem aqui o campo de velocidade, né, que define como o fluido se move em cada ponto do sistema. Temos a viscosidade, que ela representa a resistência interna do escoamento, e também quanto mais viscoso o fluido, maior vai ser o esforço da bomba, né, e vai precisar fazer mais força. A massa específica, que ela é a densidade do fluido, que influencia diretamente na força que a bomba vai precisar gerar e também na pressão gerada em diferentes trechos, né, do sistema. E também a gente vai ter o volume específico, que ele é o inverso da massa específica, né, e diz quanto volume existe por quilo do fluido. Na segunda questão, a gente vai ter, com base na matéria vista no capítulo 2, calcule a diferença de pressão estática existente no sistema e também dimensionar o empuxo, né, para dimensionar a boia. A diferença de pressão é muito fácil, a gente viu isso na disciplina de termodinâmica, só utilizando o teorema de Estevan, né, para a gente ter aqui novamente, né, repassando a diferença de pressão, a densidade do fluido, a aceleração da gravidade, a diferença de altura e aqui o peso específico do fluido. Substituindo aqui na nossa equação com os dados, utilizando a aceleração da gravidade, né, como 9,82, nosso recalque aqui, né, a nossa diferença, na verdade, de pressão, diferença de altura, 18 metros, a gente vai ter aqui aproximadamente 1,77 bar, aproximadamente. Pronto, agora o nosso dimensionamento da boia, estipulei aqui os meus dados que eu tenho para poder dimensionar, né, a boia para o meu sistema. Aqui o cálculo da vazão, a tubulação, como eu já havia falado, de 3/4. As dimensões que eu peguei na tabela, que eu vou mostrar agora. A força de fechamento, pegamos aqui aproximadamente 2 newtons. E a massa dela, né, vai ser... O material é plástico, então eu estipulei uma massa aí de mais ou menos 150 gramas. E a densidade para a boia de 200 kg por metro cúbico. Aqui o esquemático da boia, né, para a gente ver o braço de alavanca e a altura mínima aqui, né, do nível da água, para ela poder fazer o fechamento. E aqui o cálculo propriamente em si, né. Começando primeiramente aqui pelo cálculo do nosso momento, somatório de momentos. Logo após isso a gente vai ter aqui, vamos calcular o peso da boia, né, levando em conta o momento e a massa estipulada que eu já havia falado. Logo após eu vou conseguir calcular o empuxo da boia, né? E ele deve superar o peso da boia mais a força de fechamento, que eu já havia estipulado aqui, os 2 newtons. Então a gente vai ter aí 0,708 litros. Com o empuxo, eu consigo agora pegar o volume do submerso da boia e a gente vai estipular aqui, pegando uma geometria básica, vamos conseguir aqui o diâmetro da boia, na verdade o raio da boia, né? Conseguir o raio da boia, e o diâmetro vai ser 2 vezes o raio, que vai dar 110 milímetros, que é de acordo, né, compatível com a nossa tabelinha que a gente havia consultado no fornecedor. Terceira questão, quais as propriedades intensivas e extensivas representativas do seu sistema, com base na matéria vista no capítulo 3, ou seja,
com a equação da quantidade de movimento angular, obtém a curva característica ideal na sua bomba e pode substituir a curva proveniente do fornecedor. A curva do fornecedor é aproximadamente essa, né? Podemos ver aqui que ela tem uma curvatura, né? É algo meio que exponencial decrescente. Mas, primeiramente, a gente precisa substituir essa curva, começando agora pela equação de conservação da quantidade de movimento angular, né? Pegando essa equação, a gente vai considerar ela que estamos em um regime permanente, ok? E depois a gente considera que o motor é um motor de pás infinitas, ou seja, com o fluido ideal. Logo após isso, que vamos também tomar que seja um motor simétrico. Portanto, a gente vai obter essa equação e poder inserir a equação da altura manométrica. Então a gente vai obter essa equação e também pela somatória dos vetores de velocidade a gente vai encontrar agora o triângulo de velocidades por recursividade geométrica para o rotor de modelo centrífugo. Aqui a gente tem o nosso triângulo e estipulando aqui as nossas variáveis, que é o componente tangencial da velocidade absoluta, componente de velocidade relativa, o nosso componente de velocidade absoluta radial, a velocidade absoluta do escoamento no ponto de estudo, a velocidade relativa do escoamento no ponto de estudo, e temos os ângulos de escoamento absoluto e o ângulo construtivo. Então, obtemos essa equação e aplicando a relação na equação obtida da altura manométrica, vamos ter então a nossa equação da altura manométrica. E a gente já pode substituir os nossos valores esses que são nosso R2, vamos ter aqui como 45 milímetros, vamos ter aqui nossa velocidade angular, na verdade nossa rotação de 3.450 RPM e angular em radianos por segundo, a gente tem 361,28 radianos por segundo. O nosso ângulo beta, como eu havia falado, em 30 graus, a velocidade da aceleração da gravidade e o nosso E2 em 165 milímetros. Substituindo a nossa equação, vamos ter então o cálculo propriamente dito, que vai nos gerar a curva agora retificada do nosso fornecedor. Então, como a gente pode ver, a curva do fabricante ela apresenta uma queda bem mais acentuada na altura manométrica, né? Com o aumento da vazão, porque considera as perdas reais do sistema, como atrito e rendimento. Aí já a curva calculada teoricamente, ela é linear porque ela é idealizada. Ela desconsidera as perdas do sistema e é por isso que o fabricante ele tem uma forma parabólica que reflete no comportamento real da bomba. E nosso cálculo já é mais para um sistema ideal. É isso, obrigado pela atenção.